A história começa quando o Lorde Demônio Claudine lança um ataque ao reino de Catelan e, após uma intensa batalha, resta apenas uma pessoa para desafiá-la. Conhecemos o herói Jed, que Claudine zomba por se aproximar dela sozinho, achando que o reino o abandonou. Ele repentinamente a ataca, mas ela consegue bloquear e lança um feitiço, atacando-o com explosões de energia. Jed consegue desviar, mas ela o empurra com uma onda de energia. Ela admira sua habilidade e pede que ele se junte ao seu exército, mas ele recusa instantaneamente. Ela pensa que ele está lutando para salvar a humanidade, mas Jed revela que ele só quer pegar seu tesouro e salvar a princesa, o que a confunde. Descobrimos que este é o sonho de Jed, pois quando ele era criança, disseram-lhe que se ele derrotasse o Lorde Demônio e salvasse a princesa, ele ficaria rico e a princesa se casaria com ele. Claudine não acredita que este é o herói, mas tudo o que Jed consegue pensar é em salvar a princesa, achando que ela vai lhe dar uma recompensa. Ele se anima e desfere o golpe final, dizendo que seu sonho o torna invencível. Ele pega o cajado de Claudine e está animado para encontrar a princesa, mas quando chega lá, não é o que esperava, pois se trata do príncipe Rudá. Rudá oferece uma recompensa, mas ele diz que não é necessário e se teletransporta imediatamente. Jed volta para seu quarto frustrado com o Lorde Demônio por ter sequestrado o príncipe em vez da princesa. O príncipe Rudá retorna ao castelo, surpreendendo a família real, e o rei pergunta se ele está bem, mas Rudá menciona que encontrou algo interessante. Vemos uma garota correndo por uma vila em chamas, parecendo estar sendo assombrada, mas Claudine aparece diante dela e elas passam os dias juntas até que ela é abatida por Jed. A garota acorda e vemos que ela está atrás de Jed. Descobrimos que Claudine tinha 4 generais, mas todos eles acabaram perdendo para Jed e seguindo caminhos separados. A garota Jana infiltrou-se no reino para se vingar. Ela se prepara para sair, jurando vingar Claudine, mas a vemos trabalhando em um café principal. Descobrimos que ela foi para a cidade porque queria coletar informações sobre Jed, mas ela viu o cajado de Claudine à venda e é muito caro para ela comprar. Ela está desesperada para comprá-lo e viu que o café do outro lado da rua está contratando, então decidiu trabalhar lá. Embora ela tenha conseguido ganhar algum dinheiro, pensa em como não encontrou nenhuma pista sobre Jed, mas quando vai servir seu próximo cliente, é Jed. Ela fica nervosa achando que ele está atrás dela, mas ele apenas acha que ela é a melhor empregada do reino. Ele faz seu pedido perguntando se eles fornecem serviços adicionais e Jana acha que ele é um pervertido, então ela o confronta, mas ele explica que ouviu dizer que podia tirar uma foto com uma empregada se pedisse uma refeição. O gerente aparece repreendendo Jana por gritar com um cliente e arranja a foto para ele. Jana é forçada a sorrir para a foto e Jed sai do café, enquanto Jana não acredita que ele não a reconheceu. Ao sair, vemos um homem observando-o, tirando uma foto dele com Jana. Ele corre para relatar ao rei, reconhecendo Jana como uma das 4 generais demônios, mas outro homem passa correndo, também segurando uma câmera. Na frente de uma garota, ele magicamente muda suas roupas e continua tirando mais fotos enquanto troca as roupas da garota. Mas elas o chamam de pervertido e começam a espancá-lo. O homem é revelado como Pag, outro dos 4 generais demônios, e descobrimos que ele é um fotógrafo veterano obcecado por garotas mágicas. Durante a batalha contra o reino, ele derrotou as cavaleiras mais fortes tirando fotos delas, e até publicou um álbum de fotos no final da guerra. Vemos Maria, a capitã do esquadrão, amaldiçoando Pag enquanto vê seu álbum, pensando que estão sendo humilhadas. Ela pensa em se vingar dele e, nesse momento, o vê fugindo das garotas. Enquanto isso, na casa de Jed, vemos ele emoldurando sua foto com Jana quando ouve alguém batendo à porta. Acontece que é Pag, e Jed lhe diz para ir embora, mas ele implora por ajuda, chamando-os de velhos amigos. Jed não se lembra de ser seu amigo e isso faz Pag chorar ao lembrar como Jed o esfaqueou no peito. Pag continua a implorar, então Jed eventualmente o deixa entrar. Ele agradece a gentileza de Jed e fica surpreso ao ver a foto de Jed com Jana, perguntando o que está acontecendo. Finalmente, ele percebe a identidade de Jana e Pag pensa que Jed gosta dela. Então, Pag pensa em usar as fotos dela para suborná-lo na próxima vez que precisar de ajuda. No castelo, o rei não acredita que Jed está andando com os generais de Claudine e se pergunta quem deu a ordem para seguir o herói. Acontece que foi o príncipe Rudá, então o rei se pergunta o que ele está planejando. O ministro suspeita que Jed está conspirando com os 4 generais, pensando que ele não poderia ter derrotado todos sozinho, então o rei ordena que seus cavaleiros capturem Jed e os 2 generais. E vemos que ele já capturou um dos generais, chamado Rock.
Uma figura misteriosa aparece derrubando os guardas e dizendo a Rock que ele está prestes a ser executado. Descobrimos que o homem é Rudá, e ele oferece ajuda a Rock para escapar, para que possa reconstruir o exército demônio, mas Rock acha que está tudo acabado, fazendo Rudá ficar chateado. Ele revela que não quer mais lutar porque Claudine já está morta, então o príncipe decide partir, declarando que não precisa da ajuda de Rock. Enquanto brinca em seu quarto, Jed pergunta a Pag sobre Rock e sua razão para se juntar ao exército de Claudine. Pag não tem certeza, mas acha que tem algo a ver com a lenda de Dardo. Na lenda, um dos 2 gêmeos no reino será sacrificado ao dragão negro Dardo em troca de sua proteção eterna. Jed decide comprar comida, perguntando a Pag se ele quer algo. Ele diz que quer comer batatas fritas, mas continua adicionando mais itens, fazendo Jed ficar chateado porque ele está pedindo demais. A porta se abre com força quando Jana aparece, jurando levar a cabo sua vingança, mas ela vê Pag no quarto, ficando confusa. Pag tenta explicar que são amigos, mas ela o acha suspeito, se perguntando se foi ele quem permitiu que Jed entrasse no castelo de Claudine. Jed confirma isso, mas Pag tenta explicar, dizendo que foi apenas um pouco descuidado. Ele explica que estava guardando o portão do castelo quando Jed lhe entregou a nova edição das Garotas Mágicas especial, fazendo-o ficar empolgado. Enquanto ele examinava o item, Jed aproveitou a oportunidade para derrubá-lo. Mas Jana não acredita no que está ouvindo e está determinada a vingar Claudine, então ela avança contra Jed. Em um flashback para a noite em que Claudine foi morta, vemos um show de marionetes onde ela resolve as coisas pacificamente com o herói. Descobrimos que Jana é a que está brincando com eles, mas Jed se aproxima dela e ela fica surpresa ao vê-lo. Ela tenta explicar o que estava fazendo, mas durante a nossa exposição, ele simplesmente a nocauteia. De volta ao presente, Jana continua avançando contra Jed enquanto ele tenta explicar que eles não precisam lutar porque a guerra acabou, mas ela desencadeia uma série de ataques que ele consegue evadir. Ela lança uma faca e ele facilmente a desvia, mas percebe que vai destruir suas figuras de ação, então usa super velocidade para pegá-la a tempo. Ele começa a gritar com ela por mexer em seus colecionáveis e joga a faca de volta, empurrando-a para trás. Ele exala uma aura sombria, fazendo-a se sentir nervosa, mas ela ainda tenta atacá-lo lançando várias facas, mas ele destrói todas com um simples movimento do dedo. Jed a joga contra a parede e ela finalmente percebe que não pode vencer. Ele lhe diz que teve uma batalha intensa com Claudine e que a derrotou para acabar com a guerra, lembrando a Jana que a guerra acabou e ninguém mais precisa morrer. Jana se lembra dos momentos que passou com Claudine e começa a chorar, fazendo Jed ficar nervoso. Ele se desculpa, pensando que foi muito duro com ela, então concorda em deixá-la bater nele porque acha que isso a fará se sentir melhor. Jana se prepara para socá-lo enquanto ele ergue uma barreira para não doer tanto, mas quando ela ataca, Jed sente toda a força do golpe porque ela tem uma habilidade que perfura armaduras. Ela concorda em fazer uma pausa em sua vingança, mas Jed de repente sente que estão cercados, então olha para fora e vê os soldados do rei, pensando que ele não é o alvo. Jed chama Jana, dizendo que eles deveriam entregar Pag aos soldados e ela acaba concordando com seu plano. Eles saem do prédio e Jed oferece Pag a eles. O arquimago agradece, mas sabe que Pag não era o único lá, declarando que Jed está conspirando com o inimigo e precisa ser levado à justiça. Ele lança magia gravitacional, mas Jed consegue resistir e usa magia reversa, virando o jogo. O arquimago se pergunta como é possível que um espadachim use um feitiço de nível tão alto, mas Jed explica que nunca disse que era um espadachim, revelando que só usa a espada porque acha legal. O arquimago interrompe o feitiço, ordenando aos cavaleiros que ataquem, e vendo isso, Jed decide fugir. Eles são atacados por uma garota, forçando-os a parar e ordenando que entreguem Pag. Jed obedece alegremente e continua a correr. Descobrimos que a garota é Maria e Pag fica empolgado ao ver seu traje e começa a tirar fotos. Os outros cavaleiros chegam para ajudá-la, mas ela imediatamente percebe que eles não estão vestindo seus trajes. Descobrimos que os cavaleiros discutiram que a única maneira de derrotar Pag é vestir o vestido que ele lhes deu, pensando que isso abaixará sua guarda. Os cavaleiros prometem a Maria que também vão se fantasiar, mas ela pergunta onde estão os trajes deles e eles dizem que era muito embaraçoso usá-los, o que a deixa chateada. Enquanto isso, Jed continua correndo, usando feitiços para derrotar os guardas, e Jana pensa que ele é na verdade um mago. Os cavaleiros bloqueiam seu caminho, então eles pulam para o telhado onde são atacados por um poderoso feixe mágico. O arquimago lhes diz para pararem de correr, dizendo que não tem chance de escapar.
Porque todo o reino está caçando-os. Vendo que estão cercados, Jed pega um anel de teletransporte dizendo que ainda há uma maneira de escapar, mas haveria um problema. Jana não o deixa explicar e imediatamente usa o anel para teletransportá-los. O mago usa um feitiço de rastreamento mágico para encontrá-los e fica surpreso ao ver onde estão. Eles se encontram em uma caverna e Jana se pergunta onde estão quando uma criatura emerge das sombras e dá as boas-vindas a Jed de volta. Jana fica surpresa ao ver um dragão vermelho na frente deles e Jed o cumprimenta, chamando-o de mestre. O dragão pergunta se ele está pronto para ser punido e Jed tenta dizer ao seu mestre para esperar, mas o dragão o engole inteiro, fazendo Jana entrar em pânico. O dragão o cospe e se transforma em uma garota, dizendo que quer ter uma conversa com eles. Eles aparecem em uma sala com Jed preocupado e sua mestre, Lizzie, diz que tem muitas perguntas para ele, mas quer começar com o que ele fez com o chifre dela. Então, ela lança um feitiço da verdade sobre ele, fazendo-o confessar que o vendeu a um nobre como um grande tônico, e ela lhe dá uma surra. Lizzie pensa que ele se envolveu com Jana, que tenta explicar a situação, mas Lizzie começa a chorar, perguntando por que ele tinha que crescer assim. Jana percebe que ele viveu lá desde a infância, então pensa que ele também é um dragão, mas ele diz que é apenas um humano normal que cresceu lá antes de se tornar um herói. Lizzie se lembra da pessoa que o persuadiu a se tornar um herói e, em um flashback, o sábio Godel Platinus explica que Jed deve se tornar um herói para se dar bem. Ele diz a Jed para derrotar o Lorde Demônio e se casar com uma princesa para alcançar o auge de sua vida. O pequeno Jed sonha com isso, dizendo ao seu mestre que se tornará um herói quando crescer, enquanto Godel deixa o local às pressas. De volta ao presente, ela se lembra que desde então ele começou a fazer coisas ruins, como roubar seu chifre, então ela não pode deixá-lo partir novamente porque é muito perigoso lá fora. Jed admite que ela está certa sobre o mundo exterior, dizendo que é por isso que voltou. Ele pensou que ela o procuraria imediatamente depois que ele partisse, mas Lizzie pensou que ele tinha ido para Selin para evitá-la, dizendo que não pode ir lá por causa de alguém. Enquanto Rock se aproxima do local de sua execução, uma mulher se aproxima dele e ele a reconhece como sua irmã Jill. Jill é a filha mais velha da família e tem sido talentosa em esgrima desde criança, jurando se casar com alguém mais forte do que ela, mas nunca experimentou a derrota, então permanece solteira, apesar de ter 35 anos. Um oficial pede que ela não interfira em assuntos oficiais, mas é lançado contra a parede. Jill derrota os guardas com um movimento e se aproxima de seu irmão, usando um palito de dente para derrubar um guarda. Rock se pergunta o que ela está fazendo lá e ela revela que seu pai a enviou, então ele se pergunta se o pai quer salvá-lo, mas Jill diz que o pai queria que ela lidasse com ele. Rock consegue entender por quê, percebendo que não foi perdoado por se juntar a Claudine, mas ela explica que o pai deles não se importa com isso, já que ajuda a crescer o nome da família. No entanto, ela irá matá-lo porque ele foi derrotado. Rock diz que não tem arrependimentos, mas ela decide libertá-lo, dizendo que a morte de Claudine não é o fim porque ele ainda pode liderar o exército. Mais soldados aparecem e Jill dá uma espada para Rock. Os guardas avançam contra ele, mas ele luta de volta, lançando-os para longe. Rock admira a lendária espada da família e Jill lhe diz para ficar com ela, pois não precisa dela. Ele pergunta como ela explicará isso ao pai, mas ela acha que ele deve ter antecipado que ela faria isso. Ele agradece e se despede, pensando em um retorno. Enquanto caminha pela cidade, ele encontra Pag e os cavaleiros, derrotando-os facilmente. Pag fica surpreso ao vê-lo e quer voltar ao castelo de Claudine, dizendo que se tornará o novo Lorde Demônio. Pag se pergunta se ele vai começar outra guerra. Rock quer eliminar o reino, mas primeiro quer pegar o cajado de Claudine. Ele sente magia em um edifício e decide ir até lá. Enquanto procura, ele encontra uma faca, percebendo que Jana mora ali. Ele vê o cajado de Claudine e uma foto de Jana com Claudine, lembrando-se de quando Claudine chegou com Jana pedindo que ele a ensinasse artes marciais. Anos se passaram e ele conseguiu ensiná-la bem, lembrando-se do dia em que o cajado foi tomado. Ele se pergunta onde ela está agora e Pag menciona que ela fugiu com Jed. Após Pag explicar a situação, Rock fica confuso, temendo pela segurança de Jana. No castelo, o rei fica frustrado ao saber das notícias sobre Rock, pensando em como Jed e Jana podem estar envolvidos com Lizzie. Rudá se pergunta se deveriam considerar isso uma crise nacional, e o primeiro-ministro acha que a situação é grave, questionando por que seu guardião Dardo ainda não apareceu. Nesse momento, uma figura sombria aparece pedindo a Dardo que cumpra sua parte do acordo e Rudá começa a rir.
A atmosfera muda e o telhado é destruído enquanto Dardo voa para o céu. O ministro fica pasmo, mas o rei diz que ele não deveria ter visto isso, então decide eliminá-lo. As pessoas olham maravilhadas enquanto Ruda controla Dardo e ele começa a procurar Lezzie. Na casa de Lezzie, Jed pede para ser desamarrado, mas Lezzie acha que ele fugirá se for libertado. Ela tenta dizer que estão seguros das forças de Catelyn, mas de repente sente a presença de Dardo. Dardo libera um sopro de energia, mas Lezzie usa uma barreira massiva para bloqueá-lo. Jed é ferido pelo imenso poder, fazendo Lezzie ficar furiosa. Ela se transforma em um dragão e avança contra Dardo, derrubando-o e esmagando-o enquanto ele está no chão. A área explode enquanto Jana parece indiferente e Jed explica que, mesmo entre os dragões, Lezzie é uma força a ser reconhecida. No entanto, Dardo começa a se levantar do chão, regenerando seu corpo. Ruda observa que os ataques de Lezzie não são fortes o suficiente para derrotá-lo e Dardo consegue mordê-la. Lezzie consegue afastá-lo e usa seu sopro de fogo para destruir o corpo dele, mas ele continua se regenerando, e ela luta para derrotá-lo. Vendo isso, Jed nota que não é uma magia de cura comum, dizendo que não pode deixar isso continuar e decide ajudar Lezzie. Ele dá um colar para Jana, dizendo-lhe para fugir enquanto ele se teletransporta para a batalha. Enquanto formula seu plano, ele vê a figura sombria e Dardo o ataca, mas ele se teletransporta para Lezzie. Ele diz a ela para relaxar enquanto a transforma de volta em sua forma humana. Ele convoca uma série de portais e se despede de Dardo enquanto se teletransporta com Lezzie. Os poderes de Lezzie diminuem significativamente. Dardo já não consegue sentir os poderes de Lezzie e Jed nota que seu plano foi bem sucedido. Lezzie fica chateada porque ele se livrou de seus poderes, mas Jed explica que eles não podem derrotar Dardo. O corpo de Dardo começa a se dissolver enquanto Ruda se pergunta por que ela fugiu, revelando que ele quer morrer no castelo de Claudine. Rock se prepara para assumir a posição de Lorde Demônio e conhecemos o quarto general, K. Vemos que o rei matou o ministro e Jed observa enquanto Ruda continua a desesperar-se, perguntando-se por que ele quer morrer. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.